Você já sentiu o peso de uma armadura invisível forjada em expectativas e silêncios? Já se perguntou o que reside por trás da fachada de força que tantos homens sentem a obrigação de ostentar? Você está pronto para encarar a fratura exposta da masculinidade moderna? Aquela que sangra em silêncio, longe dos aplausos e das validações superficiais? Friedrich Nietzsche uma vez proclamou: É preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante. Esta frase, muitas vezes interpretada como um chamado à criatividade disruptiva, ecoa com uma profundidade ainda mais visceral quando a voltamos para o universo interior masculino. Ela nos confronta com a condição humana universal da dor, mas especificamente aqui, com o sofrimento masculino tantas vezes negado, reprimido, transformado em uma tragédia silenciosa, a pressão para ser inabalável, o provedor estoico, o rochedo em meio à tempestade, frequentemente esmaga a própria humanidade do homem, isolando-o no topo de uma montanha de expectativas autoimpostas e socialmente reforçadas. Esse fardo, esse caos interno que muitos carregam como uma vergonha secreta, não é, como nos fizeram crer, um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é o ressoar de uma profundidade não explorada, um chamado urgente da alma para uma autenticidade que foi soterrada sob camadas de condicionamento. Este vídeo não é um manual de autoajuda com soluções fáceis, nem um lamento passivo sobre as dores do mundo. É, antes, um mergulho abissal. Um convite para segurar o espelho de Nietzsche diante da alma masculina, mesmo que este espelho esteja rachado, mostrando as verdades inconvenientes. Eis o paradoxo que nos assombra. Buscamos a força na negação sistemática da nossa vulnerabilidade, na fuga da dor, quando, na verdade, é na corajosa aceitação e confrontação dessa dor que reside o poder mais genuíno e transformador. Prometo a você, não respostas prontas, mas uma exploração das trincheiras onde a tragédia de Nietzsche, o reconhecimento do sofrimento como parte intrínseca da existência, se manifesta na vida do homem contemporâneo. E como a figura do Übermensch, o super-homem, não é a ausência de dor, mas a sua corajosa transmutação em força vital. Mas esteja avisado, esta jornada exige a coragem de olhar para o próprio abismo, de questionar as fundações sobre as quais sua identidade foi construída. O conceito central que exploraremos é a aceitação radical da própria vulnerabilidade, o amor fati, aplicado não apenas aos grandes eventos da vida, mas à paisagem muitas vezes árida do sofrimento masculino. O resultado? A redescoberta de uma masculinidade mais íntegra, resiliente e paradoxalmente mais poderosa em sua humanidade plena. Você ousa encarar sua própria tragédia para se tornar quem você realmente é? A sociedade, essa grande tecelã de narrativas, por séculos tem criado um ideal de masculinidade que se assemelha mais a uma fortaleza impenetrável do que a um ser humano pulsante. Desde cedo, meninos são sutilmente ensinados a engolir o choro, a esconder o medo, a projetar uma imagem de controle e autossuficiência quase divina. Essa caixa da masculinidade, como descrevem alguns estudiosos, é um conjunto de regras não escritas. Seja forte, não demonstre emoção, a não ser a raiva talvez. Seja bem-sucedido, não peça ajuda. Carl Jung, com seu conceito de persona, nos ajuda a entender essa máscara social que construímos, uma fachada projetada para o mundo que visa atender às expectativas externas, mas que, com o tempo, pode se fundir perigosamente com nossa identidade real, nos afastando de quem verdadeiramente somos. Nietzsche, por sua vez, criticaria essa conformidade como uma expressão da moralidade de rebanho, onde a segurança da imitação e da aprovação grupal sufoca a centelha da individualidade e a coragem de ser diferente. O homem que ousa desviar-se desse roteiro pré-estabelecido frequentemente enfrenta o ostracismo ou a incompreensão. E quem não sentiu em algum momento o frio na espinha diante da possibilidade de ser percebido como fraco, sensível demais ou não homem o suficiente? Essa pressão para performar uma invulnerabilidade inexistente gera um estado de tensão crônica, um medo difuso de que a qualquer momento a máscara possa cair,
revelando uma humanidade considerada inadequada. O silêncio, então, torna-se o refúgio e a prisão. Um silêncio que não é paz, mas o eco de gritos sufocados, de dores não nomeadas, de perguntas não feitas. A internalização persistente dessa dor, dessa desconexão emocional, não desaparece por mágica. Ela se manifesta, como veremos, de formas insidiosas, na irritabilidade constante, na dificuldade de manter relacionamentos íntimos saudáveis, na busca por escapes em vícios, ou mesmo em explosões de agressividade que nada mais são do que o transbordamento de um sofrimento represado. A armadura construída para proteger acaba por isolar. Ela impede o golpe externo, mas também sufoca por dentro, impedindo o toque genuíno, a conexão humana que poderia trazer alívio e cura. E o que acontece quando o metal dessa armadura, já enferrujado pelo tempo e pelas batalhas não confessadas, começa a ranger sob o peso insuportável do não dito, ameaçando ruir e expor a vulnerabilidade que tanto se tentou esconder? É nesse ponto de ruptura que a tragédia individual se anuncia, mas também, paradoxalmente, a possibilidade de uma libertação. Diante do inevitável sofrimento da existência, a filosofia de Friedrich Nietzsche não oferece um ombro para chorar ou palavras de consolo adocicado, mas sim uma perspectiva radicalmente diferente, um chamado à transvaloração, à ressignificação da dor. Sua célebre frase, "O que não me mata, me fortalece", não é um clichê motivacional vazio, mas um pilar de sua visão de mundo, onde as adversidades são vistas como o crisol onde a verdadeira força é forjada. Para Nietzsche, a tragédia não é o fim da linha, um beco sem saída de desespero, mas o próprio palco onde a grandeza humana pode se manifestar em sua plenitude. Ele nos convida a encarar o sofrimento não como uma punição ou um erro no sistema da vida, mas como um componente intrínseco e, crucialmente, necessário para o crescimento e a autossuperação. Aqui, o conceito de amor fati, o amor ao destino, torna-se central. Não se trata de uma resignação passiva, mas de um sim vibrante e ativo a tudo o que a vida nos apresenta, seja alegria ou dor, sucesso ou fracasso. Amar o próprio destino é abraçar a totalidade da experiência humana, reconhecendo que mesmo os momentos mais sombrios podem conter sementes de sabedoria e poder. Enquanto seu predecessor, Arthur Schopenhauer, via a existência como fundamentalmente dor e propunha a negação da vontade como caminho para a libertação, Nietzsche responde com a afirmação da vontade de poder. Esta não deve ser confundida com um desejo de dominar os outros, mas sim como um impulso inerente à vida para expandir-se, superar-se, criar e tornar-se mais. Para o homem que enfrenta seu sofrimento oculto, essa perspectiva de Nietzsche oferece uma alternativa à autocomiseração ou à negação. Em vez de se ver como vítima das circunstâncias ou de suas próprias fraquezas, ele pode começar a enxergar suas lutas como oportunidades para cultivar resiliência, para aprofundar seu autoconhecimento e para esculpir um caráter mais robusto. A solidão que muitas vezes acompanha o homem que se desvia das expectativas do rebanho, que busca um caminho mais autêntico, pode ser transformada de um fardo em um espaço sagrado para a introspecção e o fortalecimento interior. No entanto, é crucial distinguir entre o sofrimento que esmaga e aquele que esculpe. O perigo do niilismo, a total descrença em valores e sentido, paira como uma sombra quando o sofrimento não é processado, não é transmutado. Nietzsche não oferece consolo fácil, como dissemos, mas sim uma espada. E com ela, somos convidados a cortar as correntes da autocomiseração e do ressentimento. Mas como empunhar essa espada quando as mãos tremem? Quando o abismo parece profundo demais para ser enfrentado? A resposta reside na coragem de iniciar o movimento, por menor que seja. O sofrimento masculino, quando não reconhecido e não expresso de forma saudável, não desaparece. Ele se mascara, se contorce, assume formas sombrias que corroem a alma por dentro e afetam todos ao redor. Os vícios, álcool, drogas, pornografia, jogo, trabalho excessivo,
surgem frequentemente como tentativas desesperadas de anestesiar uma dor interna que se tornou insuportável. Um grito silencioso por alívio. O isolamento progressivo, a incapacidade de formar ou manter laços afetivos profundos, transforma-se em uma cela autoimposta, onde a solidão, antes talvez uma escolha, vira uma condenação. A agressividade, seja ela verbal ou física, muitas vezes é o extravasar de uma imensa frustração e de um sentimento de impotência. A dor transformada em fúria cega. E a depressão, tantas vezes invisível sob uma fachada de normalidade ou irritabilidade crônica, mina a energia vital, roubando a cor e o sentido da vida. Essa dificuldade culturalmente arraigada que os homens têm em pedir ajuda, em admitir vulnerabilidade, agrava enormemente o quadro. Sigmund Freud, com suas investigações sobre o inconsciente, nos mostrou como as experiências e emoções reprimidas não deixam de existir, mas continuam a operar nas sombras, moldando nossos comportamentos através de complexos mecanismos de defesa. A negação, a projeção, a racionalização são todas estratégias para não encarar a verdade dolorosa. A ideia de Nietzsche do eterno retorno pode ser aqui interpretada de uma forma psicológica. A tendência a repetir os mesmos padrões de comportamento autodestrutivos, a reencenar os mesmos dramas emocionais, até que a lição fundamental seja aprendida e o ciclo vicioso finalmente quebrado. Quantos homens se veem presos em relacionamentos tóxicos semelhantes, em empregos que odeiam, mas dos quais não conseguem sair, em hábitos nocivos que prometem prazer imediato, mas entregam apenas mais sofrimento a longo prazo. É crucial reconhecer também o impacto intergeracional dessa dor não processada. Filhos que crescem com pais emocionalmente ausentes ou disfuncionais devido ao seu próprio sofrimento não elaborado, muitas vezes carregam esse legado para suas próprias vidas, perpetuando um ciclo de desconexão e angústia. A tragédia dos homens não é apenas individual, ela reverbera através das famílias e da sociedade. A vergonha associada à vulnerabilidade psíquica ainda é um tabu poderoso, impedindo que muitos busquem o suporte de que necessitam. Mas o reconhecimento desses padrões, dessas sombras internas e desses demônios familiares, por mais doloroso que seja, é o primeiro e indispensável raio de luz na escuridão. E se a chave para quebrar essa corrente ancestral de sofrimento silenciado estiver em um tipo radicalmente diferente de coragem, uma coragem que não se mede pela dureza da armadura, mas pela disposição de despila. A jornada através do sofrimento, por mais árdua que seja, não precisa terminar em derrota ou resignação. Nietzsche nos apresenta o conceito do além do homem, ou super-homem, não como um ser dotado de poderes sobrenaturais ou isento de falhas, mas como aquele indivíduo que transcende a moralidade convencional, que cria seus próprios valores e que abraça a vida em sua totalidade, incluindo e especialmente o sofrimento. Este ideal não é sobre se tornar invulnerável, mas sobre desenvolver a capacidade de integrar as próprias sombras, de dizer um retumbante sim à existência com todas as suas alegrias, dores, belezas e horrores. A verdadeira força sob esta ótica não reside na negação da fragilidade, mas na autenticidade radical e na contínua autossuperação. A tragédia, então, não é tanto o fato de sofrer, pois sofrer é inerente ao viver, mas sim viver uma vida não examinada, uma vida de negação, fugindo de si mesmo e das verdades incômodas da condição humana. A possibilidade real que se abre é a de transformar o veneno da dor em remédio, utilizando as experiências mais difíceis como combustível para o crescimento pessoal e para a construção de um sentido mais profundo. Essa jornada de autoconhecimento, de confrontação com as próprias sombras e de transmutação do sofrimento em força vital, não é um evento único, mas um convite constante, um processo dinâmico que se desdobra ao longo de toda a vida. Ela exige vigilância, honestidade brutal consigo mesmo e uma disposição inabalável para continuar aprendendo e evoluindo. Se você se reconheceu nestas palavras, se sentiu o eco dessa tragédia ressoando em sua própria experiência, e mais importante,
Se percebeu a chama de uma esperança, de uma possibilidade de transformação, saiba que este canal é um espaço dedicado a essa exploração contínua. Aqui buscamos desafiar o status quo da masculinidade, mergulhar nas profundezas da filosofia e da psicologia para encontrar ferramentas que nos auxiliem nessa jornada. Por isso convido você, deixe seu comentário abaixo. Qual aspecto desta discussão sobre o sofrimento masculino oculto e a filosofia de Nietzsche mais ressoou com você? Qual batalha silenciosa você está enfrentando ou já enfrentou? Inscreva-se para não perder nossos próximos mergulhos, pois há muito mais a ser desvendado. E se sentir que esta mensagem pode tocar outro homem que precise ouvi-la, compartilhe. Lembre-se, encarar a própria sombra não é um ato de fraqueza, mas o primeiro e mais corajoso passo para se tornar luz, para si e para os outros. Eu mesmo trilhei, e ainda trilho, muitos desses caminhos tortuosos, e sei que a solidão do confronto interno pode ser esmagadora. Mas a conexão que surge da vulnerabilidade compartilhada, da honestidade mútua, é profundamente libertadora e fortalecedora. Abrace sua tragédia, pois é precisamente nela, no caos que você ousa enfrentar, que reside o seu poder mais autêntico e a semente da sua estrela cintilante. Até a próxima. E ouse ser quem você é.